Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira já estamos trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Meus amigos, tem muita informação hoje. O mercado da bola no Flamengo está agitado e já se foram falados vários nomes aí para possíveis reforços no Flamengo. E ontem saiu uma notícia no site do GE, do Globo Esporte, falando sobre a possibilidade do jogador Davinson Sanches, jogador do Tottenham, vestir a camisa do Flamengo. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Tem o João Guilherme falando sobre o Flamengo. Ele elogiou o Flamengo, dizendo que o Flamengo, com os novos reforços, chegando o De La Cruz, chegando o Alan, chegando os novos reforços no Flamengo, o Flamengo vai ficar uma máquina, vai ter 2 times para poder disputar as 3 competições, que é a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileirão. E tem o Vene Casagrande trazendo as informações do Mengão sobre as contratações. Eu gostaria que você chegasse primeiramente fazendo o seguinte: já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal em peso. E também, se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui da nossa comunidade do canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo para vocês. E um dado importante é que quase 60% das pessoas ainda não estão inscritas no canal, que assistem nossos vídeos. Se você é flamenguista de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal, não custa nada, não paga nada, vai lá e se inscreva, tá bom? E vamos pro vídeo de hoje, então vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal S1 Live, ao canal SBT Esportes, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos então aqui assistir as últimas informações do Flamengo, você que tá indo trabalhar, você que tá indo levar o seu filho na escola, ou você está se preparando para trabalhar, tomando seu cafezinho. Vamos para as notícias do Mengão. O Vene Casagrande, o Flamengo segue preparação. O Flamengo joga quinta-feira contra o Bragantino e teve visita especial no Ninho do Urubu. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O Flamengo começou a semana com um clima leve e com uma visita inesperada. O volante William Arão esteve no Ninho do Urubu e aproveitou para conversar e rever os ex-companheiros de equipe, fazendo a alegria do grupo. William Arão jogou no rubro-negro entre 2016 e 2022. Usando a camisa do time da Gávea, conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Em julho, o jogador se transferiu para o Fenerbahçe da Turquia, time comandado na época pelo então Jorge Jesus. Com um amigo no CT, o treino ficou ainda mais tranquilo para os rubro-negros. E com uma boa notícia: Gabigol participou das atividades normalmente e deve viajar para enfrentar o Bragantino. Bruno Henrique também treinou com o restante do grupo e pode ser utilizado na partida. No último confronto, o BH voltou a marcar pelo rubro-negro e quer estar mais perto da volta definitiva ao elenco. A comissão técnica tem buscado alternativas táticas e jogadas ensaiadas para enfrentar o Bragantino, já que o rubro-negro não tem um bom retrospecto contra o time paulista, principalmente jogando fora de casa. Em Bragança Paulista foram 2 empates nos brasileiros de 2020 e 2021 e uma vitória por 1-0 em 2022. Mas invicto a 10 jogos, o Flamengo vem forte e com um ânimo renovado. O time ainda treina hoje e amanhã, quando viaja para enfrentar o rival. Um pequeno retoque, Vene, o Gabigol não treinou, é isso? Nenhum dia exatamente. Durante essa data FIFA, no período aí que o São Paulo teve algo raro, que é tempo para trabalhar, ele não pôde utilizar o Gabigol em nenhum dia, pelo menos até essa terça-feira. Ainda tem quarta-feira, o Gabigol, que a gente sabe teve um problema físico aí recentemente, na verdade, uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. Ele até atuou durante 45 minutos contra o Grêmio, mas aí novamente ele precisou fazer, como que eu posso dizer, atividades individualizadas para poder fazer um reequilíbrio muscular e tratar esse problema muscular. Mas durante essa data FIFA, o Gabigol não treinou nenhum dia com os demais jogadores. Transição, né, velho? Tá fazendo trabalho ali de transição, mas com os jogadores ele não participou em nenhum momento. Inclusive é dúvida para pegar o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu digo dúvida porque ainda tem o treino de quarta-feira. E a gente sabe como o Gabigol é fominha. Se ele participar da atividade nessa quarta-feira, ele pode pedir para jogar. Mas acho que isso é pouco provável. Hoje com o São Paulo, mesmo ele pedindo isso, existe essa oportunidade? É uma Porque conversa, depende do treinador, né? É uma conversa que ele pode ter com o treinador, com a comissão técnica, ele meio chegar e falar, não,
estou me sentindo bem, posso ir, o departamento médico autorizando, ele pode ir, mas hoje a chance é remota de o Gabigol participar desse jogo contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu vejo com bons olhos, sabe por quê? A gente não sabe se o Pedro vai ficar à disposição na quinta-feira. Depende muito, por exemplo, se o Pedro fazer uma minutagem alta no jogo da Seleção Brasileira hoje contra o Senegal, a gente não sabe em que condições o Pedro vai chegar nessa quarta-feira pela manhã. Ele vai desembarcar às 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro. Então, de quarta-feira, exatamente, né? A presença do Pedro também é incerta. E aí a gente pode ver, de repente, um Bruno Henrique começando como titular, por que não? É uma oportunidade, né, pra gente ver o Bruno Henrique começando o jogo desde o retorno dele dessa grave lesão no joelho. Até porque o Matheus França também, com problemas físicos, é dúvida para quinta-feira. Não é muita dúvida, né, ô Pedrosa? Isso está sendo uma coisa até comum, né? E é normal chegar junho, isso começar a bater na porta dos clubes. A gente vai daqui a pouco falar do Botafogo, como está também essa questão de dúvidas no Botafogo. No Fluminense, há quanto? A gente está há mais de um mês no Fluminense, falando realmente em relações de lesões e grandes desfalques. E também no Flamengo não tem pouco tempo que isso acontece. Mas caso não possa o Gabigol, caso não possa o Pedro, como faz o Lucas Pedrosa? Como que o rubro-negro pensa? E aí, Careca, como resolve esse problema? Eu vejo a opção do Bruno Henrique, inclusive como centroavante, como uma baita opção pro Flamengo, tá? É um cara que tem um bom cabeceio, é alto, sabe usar muito bem o corpo dele também e tem a velocidade, que a gente sabe que não é mais a mesma, pelo menos até o momento, que ele tá ainda em recuperação, mas que é um cara que consegue ter um contra um muito forte. Então, para mim, o Bruno Henrique, justamente por conta dessa bola aérea, por poder ser essa referência também na bola pelo alto, poderia ser utilizado como centroavante. Eu vejo essa opção até pela confiança que o Bruno Henrique vem imprimindo nos últimos jogos para a torcida do Flamengo. Ó, agora vamos num vídeo mostrar o Marinho, que anunciou a sua saída do Flamengo e pediu desculpa para a torcida. A gente vai ver um trecho do depoimento do jogador e na volta a gente comenta. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. A gente sempre faz aqui, nós três, né? A gente faz sempre a gente aceita as desculpas, porque eu acho que isso é legal. Todo o futebol, a régua tá pra todo mundo, pra gente que é imprensa, pro jogador, pra todo mundo que todo dia fala de futebol e trabalha com futebol, a régua tá aqui, ó, a galera vem com a régua legal. E volta e meia a gente erra aqui também, a gente faz uma coisa que a gente, putz, não devia ter falado, não devia ter pensado desse jeito, olha, mudei minha opinião. E a gente chega aqui e fala, caramba, olha, pedi a cabeça de tal pessoa e não era pra ser, olha só como é que a pessoa tá bem, a gente vai lá e joga o confete e pede desculpa. E quando alguém pede desculpa, como já fez o Barbieri, a gente aceita, porque a vida é isso. E o Marinho entendeu ali que ele errou naquele momento ali de não querer viajar, que foi onde começou todo esse tchá-tchá-tchá. Eu acho que tem que aceitar as desculpas, né, Venê? Não, ele não errou. É obrigado. Você também que não quer rubro-negro, que não quer aceitar, show. Mas a gente aceita, né, Venê? Não, ele errou. Ele é um ser humano. Ele entendeu que ele errou, pediu desculpas. Quem sou eu aqui para aceitar desculpas do Marinho? Ele pediu desculpas à torcida do Flamengo. Eu acho que a vida precisa seguir. Inclusive, queria até parabenizar a diretoria do Flamengo, que soube lidar muito bem com esse tipo de situação. Sabe por quê? É verdade, Venê. Puniu o jogador quando teve que ser, o jogador precisou ser punido, afastou quando entendeu que deveria afastar, botou de volta para treinar com os demais jogadores quando foi obrigado pela justiça e bateu o pé e disse o seguinte: Marinho, se você quiser ir para outro clube, a gente não vai te pagar nada além dos dias trabalhados até aqui. E bateu o pé e pronto. O Marinho chegou num determinado momento que ele entendeu que não ia conseguir nada da diretoria do Flamengo e aceitou a proposta do Fortaleza, que para ele é uma proposta sensacional. Estamos falando de um jogador que está embaixo no futebol brasileiro, que estava afastado, não teve uma boa passagem pelo Flamengo e recebeu uma proposta de 2 anos e meio do Fortaleza, um salário muito bom. Então acho que foi uma saída boa para todo mundo, para o Marinho, para o Flamengo, que agora abriu uma brecha aí na folha salarial para fazer contratação, e agora também para a torcida, que também não queria mais ver o Marinho com a camisa do Flamengo. Acho que foi uma boa para todo mundo, que o Marinho seja muito feliz no Fortaleza, nada contra o ser humano, mas de fato esse ato falho dele aí acabou atrapalhando a passagem dele pelo Flamengo. E a gente comentou aqui, né, Pedrosa, se ele ficasse treinando separado, seria pior para ele, porque ninguém ia vê-lo, e aí para fazer uma transferência é ruim até para o próprio Flamengo. Voltar do jeito que foi, olha, tem que voltar. Os outros clubes até se assustam um pouco. Poxa, olha a conduta que esse jogador tem. Se ele tem lá, ele tem aqui. Então acho que esse era o momento ideal para o Flamengo e o momento ideal para o Marinho para ele ir embora.
Até que enfim, né, Fernanda? Que já tava ficando chata essa novela do Marinho, briga na justiça e volta a treinar, e o São Paulo não quer utilizar, e o Marinho erra. Foi lá, pediu desculpa, vai jogar numa grande equipe, que é o Fortaleza, com um grande treinador também. O melhor dos mundos pros dois lados. E outra, o Flamengo, além de economizar com a saída do Marinho, porque o custo do Marinho até dezembro seria mais de 4 milhões de reais. Além disso, o Flamengo vai receber 400 mil dólares do Fortaleza, ou seja, cerca de 2 milhões de reais pela liberação imediata do Marinho. Então o Flamengo, além de economizar com o salário do jogador, ainda recebe uma quantia por negociar o jogador ao Fortaleza. Economiza quanto que você falou? 4 milhões de reais pelo menos de salário. E ganha mais 2. Deixa de gastar, né? Deixa de gastar e ganha mais 2 pela liberação imediata. Quase o valor, não foi 7 milhões de reais? Parabéns, diretoria do Flamengo. O Marinho foi comprado por 7 milhões de reais. Não, a gente não é bom, o Pedrosa né? Mas eu e você, a gente não é bom em matemática. Mas até não sendo bom, a gente percebe que nos últimos anos, quem melhor negocia no mercado é o Flamengo. Não, o Flamengo é o melhor, é o que melhor ganha dinheiro. Eu tenho algumas críticas à diretoria do Flamengo, mas em relação à negociação, tanto venda não quanto tem igual hoje no Brasil. Contratação, não tem jeito. Os caras são muito bons. Olha aqui, vamos olhar nossa enquete, @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente lá no Twitter, @SBTRio Oficial é o nosso Instagram, também segue a gente lá. Nos dois você consegue votar, tá? A nossa enquete é a seguinte: qual dos cariocas volta melhor após a data FIFA? Como é que é de tentar descobrir o sexo dos anjos, né? Vidente. Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco, por enquanto tá vencendo aí o Flamengo. Não, o Big Boy está dizendo, pelos treinamentos, recuperações de contusão. Se for isso, tá todo mundo lascado. Não, eu acho que assim... O Fluminense segue com problema clínico. O Botafogo também. O Flamengo também. O Vasco... Como quem do Flamengo, ele acabou de falar que o Gabigol é dúvida, que o Pedro pode voltar com minutagem alta. Não, mas aí não é problema. Pedro, mas olha é só, questão física. Os jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, eles não têm problemas físicos. Não. A questão é mas isso desgaste não é um problema por conta Flamengo? da viagem. É o problema para esse pontual, jogo de quinta-feira. Pontual. O próprio Gabigol é um problema para esse jogo. Por exemplo, o jogo contra o Santos, as pessoas que me falaram sobre o Gabigol que não treinou hoje falam assim: Venê, se ele não jogar contra o Red Bull Bragantino, ele joga contra o Santos no final de semana. Pelo menos essa é a expectativa. De fato, assim, hoje o Flamengo não vive grandes problemas físicos no elenco, com os jogadores lesionados. Não tem. Tem o Matheus França, que de fato está fazendo também um cuidado... sim, mais o nome que você falou. Um cuidado muscular aí por conta do pubis, que ele teve um problema recentemente. Agora, vou te falar, o São Paulo, ele pode lamentar que não trabalhou com alguns jogadores que estão servindo as seleções, mas se a gente for lamentar aqui, é o Pedro, o Ayrton Lucas, porque o Vidal já é reserva, o Varela já é reserva, e o Pulgar também, que é titular atualmente. Fora isso, eu acho que o São Paulo pode aproveitar muito bem esse período parado aí. No Mineirão, Fortaleza é o novo time do Marinho, que já foi anunciado. E o Cruzeiro está empenhado em contratar Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. Já fez um contato com ele, tem contrato até o final do ano, não deve renovar. E aí ele já poderia assinar um pré-contrato ou, dependendo de uma negociação, sair agora já para o Cruzeiro. Então vamos ficar aí atentos. Bragantino e Flamengo. Pois é, o Flamengo amanhã vai anunciar a relação dos jogadores, né, que treinam de manhã no Ninho do Urubu e seguem à tarde para Atibaia, que é ao lado ali de Bragança Paulista. O Flamengo ficará concentrado ali. Gabigol não treinou no campo nesse período aí de data FIFA. Ele fez trabalhos em separado a maior parte do tempo, se recuperando de um problema no quadríceps, fazendo um reforço muscular. Então, a maior parte do tempo ele não esteve em campo. Pode ser, vai depender da relação de amanhã, que ele não esteja em Bragança Paulista. E aí, o Pedro, o Flamengo deu sorte nesse aspecto. O Pedro quase não jogou nos amistosos da seleção brasileira e o jogo do Flamengo é quinta, 9h30 da noite. O Pedro está retornando agora de Portugal para o Brasil, chega na quarta-feira, vai para Atibaia, terá tempo de dormir, se preparar e deve ir para o jogo. O Pedro deve jogar na quinta-feira. O Ayrton Lucas não, porque o Ayrton Lucas fez 2 partidas completas pela seleção brasileira. E aí o Felipe Luiz já está preparado para começar o jogo e deve entrar ali na lateral esquerda. Aliás, falando de mercado da bola,
O Ayrton Lucas, que já vinha sendo bastante observado, agora então que foi para a seleção brasileira, mesmo com a seleção não indo bem, o Ayrton Lucas desperta interesse de times da Europa. E a informação de agora é que a Roma tem interesse na contratação do Ayrton Lucas e estaria disposto a pagar 12 milhões de euros. O Flamengo pagou algo em torno aí de 8 milhões de euros por ele. Tem a impressão de que a Roma vai ter que aumentar essa proposta para tirar o Ayrton Lucas do Flamengo. 12 milhões de euros hoje não tira um jogador do Flamengo, pela condição financeira que a equipe atingiu. Acho que para lá de 20 milhões de euros talvez comece uma conversa. Ah, será que a parada vai ser boa para o Flamengo? Vai ser ruim? Será que o time vai voltar no mesmo nível? Olha, na quinta-feira a gente vai começar a responder isso, né? Até porque todo mundo parou, né? Até porque todo mundo parou. Agora, uma coisa dá para perceber. O Sampaoli foi o técnico que melhor aproveitou esse tempo de parada que o Flamengo teve. O que ele treinou, os jogadores tiveram 3 dias de folga. Segunda, terça e ontem. Os demais dias, treino em tempo integral, algumas vezes, treino até no período da noite. Então, o cara está aproveitando bem. Ele está trabalhando bastante. Ó. Vamos ver aí o que vai acontecer na prática, né? Até porque eu sou um cara que costuma ver... a gente costuma passar nas nossas lives imagens do treinamento. Eu vi o Flamengo em muitos treinos dessa semana, treinamentos, todo mundo sério, fechado ali. O clima mudou no Ninho. É surreal como está o clima, né? Brincando. Teve um lance, né? Daqui a pouco vai passar. Pode até adiantar um pouquinho isso aí, produção, dos goleiros, pode botar lá na outra parte, porque teve até um lance lá do pênalti, né? Que o Cleiton fez um pênalti no Arrascaeta, aí começou. E aí o Cleiton fala que não foi pênalti, o Sampaoli foi pênalti, rindo. Há muito tempo que não veio o Sampaoli. Daqui a pouco vai passar o Sampaoli rindo, enfim, cobrando, imagina. É legal, isso é bom. O clima parece que tá leve hoje no Ninho, né, João? Nada como ficar 10 jogos sem perder, né, meu amigo? Ajuda pouco, né? A vitória é uma bênção, rapaz. Tudo se resume a isso. Você tá ganhando, o ambiente melhora, né? E agora é que vem o desafio, porque o Sampaoli ele teve momentos de turbulência grande e depois, com o carro andando, ele conseguiu ajustar ali a suspensão e fez com que o time chegasse a essa marca de 10 jogos sem perder, né? Agora ele teve tempo de parar, ajustar, embora não contasse com alguns jogadores importantes, como Ayrton Lucas, como Pedro, como Pulgar, o Vidal, que está falando uma barbaridade lá no Chile, lá a gente pode falar sobre isso daqui a pouco também, se você quiser. Agora, agora ele teve tempo de ajustar, de colocar tudo no seu devido lugar e treinar. Então a tendência é que o Flamengo, no mínimo, continue apresentando o bom futebol que vem demonstrando aí nos últimos jogos. E aí o treino, o Felipe e o Gerson disputaram, a resenha foi muito boa, um provocando o outro, né? Né? E essa é uma boa notícia também, porque eu tenho acompanhado, o Felipe tá bem nos treinos, né? Eu destaquei aqui, João, eu acho que não foi na live com a gente, não, eu acho que foi numa outra live. Também a gente passou a imagem de um treino que eu acho que é um treino fundamental, principalmente para meia e para atacante. É importante para zagueiro também, que o Flamengo fez semana passada, o treino 1 contra 1. Aquilo que o meio atacante parte e tem que passar pelo zagueiro para fazer o gol. Num espaço reduzido, aquele treino 1 contra 1. Eu acho que isso, a repetição desse treino, faz durante o jogo, o jogador ter mais confiança para partir para cima, uma jogada individual. Até acho que é um treino, eu falo aqui, que é um treino que eu acho que seria muito importante para o Gabigol fazer sempre, porque eu acho que o Gabigol precisava melhorar muito. Um contra 1 do Gabigol não é legal, né? Nem quando ele pega o zagueiro mais lento. E estava tendo esse treino, primeiro tendo que passar e chutar para o gol, e depois no meio de campo também. O cara vinha e tinha que passar pelo defensor. E teve um lance que mostrou, o Felipe Luiz, ele ganhou das 3 bolas que tentaram passar pelo Felipe Luiz, o Felipe Luiz desarmou as 3. Que beleza. Enfim, pode ser uma boa notícia também para a sequência do Flamengo, né, João? Principalmente quinta-feira, ele vai jogar contra o Bragantino, né? Porque o Ayrton Lucas provavelmente vai ser titular contra o Senegal, porque ele está sendo muito elogiado. Aliás, esse é um ponto que temos que ficar atentos, hein?
porque seleção brasileira, a data FIFA, os empresários estão de olho em todas as seleções, é uma vitrine maior do que os clubes lá para a Europa, a seleção brasileira, e o fato do Ayrton ter ido bem, estar sendo muito elogiado, jogadores, comissão técnica, isso aí faz com que ele se torne um cara bastante visado. Então não surpreenda se daqui a pouco aparecer uma proposta pelo Ayrton Lucas. Então, além disso, né, é importante sim ter o Felipe, porque quinta-feira contra o Bragantino é muito provável que o Ayrton não participe, pelo menos de início, e o Felipe estar bem é uma boa notícia para o Flamengo, sem dúvida. A não ser, né, João, que o Sampaoli opte novamente por Léo Pereira na lateral com o Cebolinha ali, né? Isso, três zagueiros. Pode ser. Mas é uma boa notícia, né? Ver o Felipe treinando assim pode ser um reforço, inclusive, para o segundo semestre. A gente sabe que o Flamengo tem interesse. O Flamengo tem interesse na contratação de um lateral esquerdo nessa janela, mas não é uma posição fácil de se trazer, escassa, né? Então é bom se puder contar com o Felipe Luiz, né, João? Eu acho que ele entra naquele grupo que eu já citei aqui de Everton Ribeiro, do próprio Vidal, de jogadores que podem ajudar, não de início, ou então em determinados jogos de início, mas na maioria das vezes entrando em partidas estratégicas, em momentos mais oportunos, né, para a condição física deles. Eu acho que o Felipe, ele desde que voltou, ele tem feito bons jogos, ele tem demonstrado toda a sua qualidade. Ele é um jogador inteligentíssimo, né? Então, contra o Bragantino, na quinta, vai ser uma oportunidade bem interessante de medir aí se o Felipe Luiz está pronto, desde que o Sampaoli queira utilizar um lateral mesmo, porque você, como muito bem colocou, ele pode colocar ali o Cebolinha, né? Como ala pela esquerda e colocar um esquema com três zagueiros. Aliás, onde o Felipe Luiz se encaixa bem também. Ele pode ser um terceiro zagueiro, né? Saindo ali pelo lado esquerdo. Ele é um jogador que pode atuar até no meio, ele tem qualidade para isso. Então ele é um cara versátil, talentoso, inteligente taticamente e que pode ser muito útil ao Flamengo nesse segundo semestre. A Cecília Teodoro falou que ficou... Mandar um beijo para a Cecília, né? Desde do meu começo aqui nessa live, ela acompanha a gente. Ela falou que ficou impressionada com a altura do salto que o Bruno Henrique deu. Eu vi. É o Bruno Henrique voltando a ser Bruno Henrique. O Cleiton falando que não foi pênalti, o Rascaeta falando que foi pênalti, claro, enfim, tudo na brincadeira. E nesse treino de campo reduzido, ô João, sabe quem chamou a atenção? Foi 4-1 pro time do Felipe Luiz contra o time do Gerson. Quem? Foi 4-1. E sabe quem foi o artilheiro? Quem? Porque, vamos lá, tiveram duas ausências nesse treino. Os dois centroavantes. Pedro com a seleção, e aí a informação que eu vou dar, Gabriel, o Gabigol e o Matheus França não treinaram durante esses dias. O treino de hoje, depois eu vou procurar saber, que a gente está ao vivo aqui, o treino de hoje poderia ter o retorno dos dois, do Matheus França e do Gabigol. Os dois não treinaram esses dias. Na verdade, os dois estiveram no ninho e fizeram trabalhos de recuperação, fizeram trabalhos internos, na academia, fisioterapia, etc, Sim. etc. E aí, né, eu vi ali um atacante do time do Gerson, era o Bruno, e quem se destacou foi o atacante do Roxinho, que foi 4-1, ele fez 2 ou 3 gols. Deixa eu ver se esse é gol dele. Não. André, o menino que está sendo relacionado. Mas não tem chance, né? Pois é. Foi o destaque aí, chance. né? Não tem Fez, chance. Né? Ele, Igor Jesus, Matheus Gonçalves, são garotos que não têm espaço no time. Uma pena, né? Uma pena. Poderiam ter mais oportunidades. Um foi do Wesley, foi 2 do André, um do Wesley, um do Esse aí é titular absoluto hoje da lateral direita. Olha aí, o André. Eu confesso que aqui na minha tela só está aparecendo eu e você. Ah, tá. Eu não estou vendo o que está aparecendo aí, não. Produção, depois bota aí para o João, para ver se aparece para ele. Por favor, que de repente apareceu só eu e Alain Bimad aqui. Então eu não estou vendo agora o André. O André ele é um bom jogador. O Mateusão teve muito mais oportunidade que ele. Né? Não, o André não teve ainda, desde que o São Paulo chegou, não. Só ficou no banco. E o Mateusão também não, né? O Vitor Pereira colocou muito o Mateusão para jogar, né? Pois é, mas por que eu falei do André, João? A gente não sabe ainda como é que o Gabigol vai voltar aos treinamentos essa semana. O Flamengo joga quinta. Ou seja, o
Gabigol, na teoria, tem segunda, terça e quarta. Sim. Se ele treinar hoje. Eu ainda não sei se ele vai para atividade hoje. Ó, outro gol do André aí. Sim. E aí o Pedro tá na seleção. O Flamengo tem alternativas, tem possibilidades. Por exemplo, o Ayrton Lucas coloca o Felipe Luiz. Ou então coloca um esquema com 3 zagueiros, colocando o Cebolinha como ala, né? Ou você pode usar um outro jogador por ali, formando como o lado esquerdo do Flamengo, né? Você tem a possibilidade do próprio Bruno Henrique, que voltou muito bem contra o Grêmio. Em relação ao Pulgar no meio campo, esse cara é titular absoluto hoje, mas pelo desgaste, jogou 2 partidas, caso jogue contra a Bolívia, lá na Bolívia, não colocaria. Acho que o Flamengo Thiago Maia, de repente. O Flamengo tem o Thiago Maia, o Flamengo tem o Gerson, tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta, tem o Vitor Hugo. O Flamengo tem muitas possibilidades, então não colocaria não, cara. Não colocaria não, porque o Flamengo tem elenco. E um elenco com capacidade para superar o Bragantino em Bragança, que sempre é um jogo difícil, mas o Flamengo tem time para vencer lá, mesmo sem Ayrton Lucas e Pulgar. Pois é, e essa situação para o ataque? Porque vamos dizer que o Gabigol não esteja 100% para a partida, e o Pedro chega em cima da hora. Arrisca um dos dois, ou vai com o menino André? Porque até, eu não posso nem falar Matheus França improvisado, porque o França também não treinou, então a gente também não sabe a situação do França. Eu acho que a minutagem do Pedro tá baixa, né? Aliás, é um negócio que eu não entendo, sinceramente. Eu fico olhando e fico procurando entender, e a explicação não vem, e o que está acontecendo. Pedro só. O Richarlison jogar esse o Richarlison que disse que a camisa 9 é dele, que não jogou nada e tropeçou na bola algumas vezes e tal, e o Pedro no banco. Mas pro lado do Flamengo isso aí é bom. O Pedro, ele não aparece tanto, né, lá para a janela europeia, e também ele não joga tanto, ou seja, ele está mais descansado. No caso do Pedro, por ter jogado pouco, eu colocaria o Pedro. Se der tempo de chegar, vai dar, né? Porque pega aquele avião ali, Lisboa-São Paulo, um voo de 9 horas, né? Numa classe executiva ou primeira classe. Chega Bragança Paulista ainda na quarta-feira. O jogo é na quinta. Dá para ele dormir em Bragança Paulista. Então, eu acho que no caso do Pedrão, acho que eu colocaria. O Pedro hoje, ele na preferência do São Paulo, ele está atrás do Gabigol, né? Isso aí é muito claro. Então, o Gabigol treinando e se preparando para o jogo, estando em condições, aí dá uma segurada no Pedro para o jogo do final de semana contra o Santos na Vila Belmiro, né? O Flamengo terá 2 jogos fora de casa. Depois de uma longa sequência jogando no Rio de Janeiro, por competições diferentes, o Flamengo jogará quinta em Bragança contra o Red Bull Bragantino e domingo na Vila Belmiro contra o Santos. Luiz Araújo chega ao Brasil na quinta-feira para iniciar mudanças de residência. Novo reforço representará o Flamengo no dia 28 de junho, ou seja, semana que vem. E aí, uma outra informação importante que o Bruno trouxe é que o Luiz Araújo, ele não vai jogar mais pelo Atlanta. Ele chegou a um acordo, parece que ele estava lá com receio de se lesionar, quer chegar bem no Flamengo, e ele não vai. Tanto que o Luiz Araújo, semana passada, ele meio que fez um alto anúncio, né? Ele meio que se anunciou como o novo reforço do Flamengo, né? Fez vídeo, etc. A bio dele das redes sociais, ele já tirou jogador do Atlanta e já é jogador do Flamengo. E nesse final de semana, publicou, ele e a esposa publicaram no Stories uma festa de despedida que fizeram para ele lá nos Estados Unidos. Então o Luiz Araújo não deve jogar mais. Ele jogaria, a última partida dele seria dia 25 de junho, mas a tendência é ele não jogar mais pelo Atlanta e chegar semana que vem aqui no Brasil. Importante. Bom jogador. Vai chegar com ritmo, talvez não com ritmo 100% ideal, mas vinha jogando. Porque é importante dizer o seguinte, a temporada lá nos Estados Unidos é igual à nossa. A MLS começa em fevereiro, vai até outubro. A partir de outubro, os times que se classificaram para os playoffs decisivos jogam em novembro e dezembro. Então, no mínimo, de fevereiro a outubro, tem jogo. Então, ele vai chegar já com o calendário ajustado ao nosso, já preparado
para a sequência da temporada. É chegar e mandar ver. Tá em forma. E como é que você acha que o Luiz Araújo chega, João? Chega para brigar por titularidade? Com moral com o chefe. Com moral com o chefe. O Sampaoli cansou de falar em entrevista que tentou levar para o Atlético Mineiro, tentou levar para o Olympique de Marselha, então não tenha dúvida que ele receberá a oportunidade e rendendo, ele tem grande chance de se tornar uma peça aí constante no time principal do Flamengo, o Luiz Araújo, não tem a menor dúvida disso. Pelas palavras, ele, o Alan, esses jogadores que o Sampaoli está pedindo, para mim são jogadores que chegam para entrarem no time. Ele imagina um time com esses caras. Entendeu, Alan? Exatamente, concordo. E aí pode fazer mais de uma função, né João? Ele pode jogar numa função, por exemplo, numa partida que o São Paulo opte pelo Pedro, botar tipo o Cebolinha ou o Bruno Henrique na esquerda, aberto, e o Luiz Araújo aberto na direita, como também ele faz muito isso. O Luiz Araújo tem uma característica que ele me lembra, tá? Não é igual, mas me lembra alguns traços do Everton Ribeiro do Cruzeiro, aquele que era rápido pela direita e caía também pelo meio. Então ele também pode fazer ali um jogador que vem, né, que é uma característica muito forte no Everton Ribeiro, um jogador que faz fora para dentro, né, João? Ele vem exatamente para fazer isso aí que o Everton Ribeiro fazia muito bem, né? E vai ocupar esse espaço. Por isso que eu acho que o Everton, ele vai seguir no Flamengo, ele vai renovar o contrato, mas ele vai ser um jogador cada vez mais que virá do banco de reservas e não começará os jogos. Né? E o tempo vai passando, a idade vai chegando, né? E o jogador começa a ser usado de uma outra maneira. O Luiz Araújo é mais um jogador de apenas 26 anos, né? Ele saiu daqui muito novo, ele despontou no São Paulo muito bem, e 6 meses depois já foi vendido para o Lille, né? E agora estava lá no Atlanta United da MLS. É um bom jogador. Ele não é um craque, mas ele é um cara que dá várias opções, é um bom jogador e pode ser muito útil aí nesse modelo de time que o Sampaoli quer o jogador, né? Sim. Então ele monta o time pensando em Luiz Araújo, em Alan, né? Poderemos ter Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Gabigol. Isso, pode ser um time, pode ser. Ainda tem Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, rapaz, é muita gente. Aí vai ser o time do jogo do final de semana. Pois é, vai então, enfim, opções o Sampaoli vai passar a ter. Vai passar a ter opções. Pode ter um time com Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Tá ruim? Tá bom, não? O que você acha? No meio de semana, vai lá. Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Gabigol. Aí no final de semana, maravilha. Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Acho que dá, hein, pra brigar pelos títulos, hein? Foi na live de segunda passada com você, João, que eu preparei uma enquete, não sei se foi nessa live, preparei uma enquete. Quem você acha que vai ser o destaque do Flamengo no segundo semestre? Sim. Né? E muita gente no chat falou Bruno Henrique, né? Então, enfim, o Bruno Henrique voltando... Não foi exatamente no Zona Mista, mas eu acompanhei isso aí. Então, era Sara Gabigol, Arrascaeta, algum reforço, né? Ou outro, né? E muita gente falou o Bruno Henrique. Pode ser, né? O Bruno Henrique deixou a galera animada com o que ele fez no jogo com o Grêmio, né? Porque ali ele deu sinais de que ele tá voltando. Ele lembrou o Bruno Henrique de 2019. E essa foto aí dele no treino, ele decolando, né? Ele lá no último andar cabeceando a bola, é um negócio realmente que chama E eu não sei se você reparou, né? No gol que ele fez contra o Grêmio, ele sobe, ele tem que dar uma baixadinha, né? Para poder cabecear. Ele estava acima da bola. Estava acima da bola. Então, cara, isso aí é incrível. Isso eu falei aqui de brincadeira, mas veja só, cara. Do meio campo para frente. E olha que nós deixamos Cebolinha de fora aí da escalação, hein? E nem sabe se o De La Cruz vem. O Flamengo pode ter do meio para frente Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gabigol.
E numa outra formação, pode ter Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Ô João, se você eu não sei nem qual é o time melhor desse aí. Não, sinceramente, ia ser um jogo duro, né? São Paulo, que teve um tempo muito bom para trabalhar, um tempo raro, não conseguiu utilizar o Gabigol durante a data FIFA nos treinamentos. Por quê? O Gabigol não treinou com o elenco novamente nessa terça-feira e é dúvida para pegar o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu não cravo que o Gabigol está fora, por conta desse período aí que ele não treinou com os demais jogadores, fazer um trabalho específico para poder tratar 100% o problema físico que ele sofreu na coxa esquerda, porque ainda tem atividade quarta-feira. E se ele treinar com um grupo nessa quarta-feira, aí ele pode ser relacionado. Isso aconteceu, por exemplo, antes do jogo contra o Grêmio. Ele não treinou nenhum dia com os jogadores, com os companheiros, e na véspera do jogo contra o Grêmio ele treinou e foi titular, atuou durante 45 minutos, algo que estava no planejamento já do departamento médico. Então eu vou esperar, mas fato é que o Gabigol é dúvida sim para pegar o Red Bull Bragantino, e se o Pedro não conseguir entrar em campo, eu acredito que o Bruno Henrique possa ganhar uma vaga de titular ali como um centroavante, ou um falso 9, como você quiser chamar essa nomenclatura aí. Mas enfim, não tendo Pedro, não tendo Gabigol e não tendo Matheus França, porque Matheus França também é dúvida por conta do problema no pubis que ele vem tratando durante essa data FIFA, aí eu acho que o Bruno Henrique pode ser uma boa alternativa no ataque rubro-negro. E você, torcedor, chegou a hora de ver Bruno Henrique como titular? Pois é, seria a primeira vez como titular após a recuperação do problema que ele teve no joelho. Mas amanhã a gente traz mais informações aqui para vocês a respeito do time que pode entrar em campo contra o Red Bull Bragantino. Sobre o Alan, galera, Flamengo continua negociando, não tem nenhum desfecho negativo ou positivo, continua as conversas. Hoje novamente falei com pessoas do Flamengo, com representantes do atleta, tentei contato com o Atlético Mineiro, até o momento não obtive resposta, mas no lado do Flamengo, no lado dos empresários do atleta, a conversa continua, estamos tentando, ainda existe o interesse do Alan, o Flamengo inclusive aposta no desejo do jogador de se transferir para conseguir êxito na negociação. Difícil? Está, mas o Flamengo acredita que pode conseguir êxito nessa negociação aí e enfim contratar o Alan, porque está uma novela. Se é cansativo para você que está assistindo, imagina para mim. Sobre o De La Cruz, River Plate, galera, o Flamengo não vai fazer nenhum movimento até o fim da fase de grupos da Libertadores. Por quê? Se o River Plate for eliminado, ou seja, não se classificar para a próxima fase da Libertadores da América, a chance do Flamengo conseguir a contratação aumenta. Não quer dizer que irá conseguir, mas aí a partir do momento que tem a queda de receita no clube argentino, o jogador que vê a possibilidade de se transferir para o Flamengo, continuar disputando a Libertadores, continuar atuando por uma grande equipe no cenário sul-americano, obviamente que as chances do Flamengo vão aumentar. Então, de maneira estratégica, digamos assim, o Flamengo está esperando o fim da fase de grupos da Libertadores. Como sabe que o jogador já aceitou a proposta, o Flamengo faz o quê? Espera, vai na manhã do gato, tá? De maneira calma, tranquila, ou como vocês gostam de dizer, gelo no sangue, como o Marcos Braz gosta de dizer, e aí o Flamengo vai tentando aos poucos. Mas fato é que nesse momento está longe de ter um acerto, bem longe de ter um desfecho. O Flamengo nesse momento não vê a situação como perto, muito pelo contrário, está longe mesmo, mas ao término da fase de grupos aí o Flamengo vai pensar no próximo passo, vai dar o próximo passo. Mas em relação ao De La Cruz, essa informação que eu tenho. Pintou uma informação aí, galera, nas últimas horas, do site GE, dizendo o seguinte: Davinson Sanches, o zagueiro do Tottenham, zagueiro colombiano do Tottenham, foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo está priorizando outras contratações. São essas, Alan e De La Cruz, jogadores que eu acabei de mencionar aqui, inclusive. Segundo uma pessoa próxima ao staff do jogador colombiano, ele tem interesse em atuar pelo Flamengo, o salário estaria no mesmo patamar dos principais nomes do elenco rubro-negro. O clube carioca vê Davinson Sanches como um jogador de prateleira e não descarta a contratação, mas tem como prioridade Alan e De La Cruz. Para quem não conhece esse jogador, galera, vamos lá. Ele é destro, tem 1,87 m de altura, tá? Além, ele está no Tottenham desde 2017,
tem contrato até o meio de 2024 com o clube inglês. Além do Tottenham, ele vestiu a camisa do Ajax da Holanda e do Atlético Nacional, clube inclusive da Colômbia que lançou o zagueiro ao futebol. Ele atualmente tem 27 anos, tá? Disputou Copa América 2021 com a seleção colombiana como titular, Copa América 2019, Copa do Mundo 2018, Sul-Americano Sub-20 2015, Mundial Sub-20 2015 e Torneio de Toulon em 2014. Ganhou já uma Libertadores pelo Atlético Nacional, uma Liga Colombiana Apertura e 2 Ligas Colombianas Finalización. Pois é, tem aí os títulos. O Sanches, zagueiro colombiano que está no Tottenham. Será que seria uma boa contratação? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão então está no mercado da bola. Vamos ver o que vai acontecer. Esse jogador aí, esse zagueiro que falou aí, o Vene Casagrande, é um zagueiro, o Davinson Sanchez, né, do Tottenham. É um bom zagueiro, vamos ver se o Flamengo vai se interessar pelo jogador, né? Saiu no site do GE. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo continua confiante na contratação do jogador Alan. E vamos ver. O Flamengo está monitorando aí jogadores para montar um equipaço para continuar a temporada 2023. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Não se esqueça, todos os dias tem notícias e informações do Flamengo aqui no nosso canal. Um grande abraço, obrigado por você estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo.